João, capítulo 6, e o versículo 66. João 6 e 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Escute isso. Há verdades do Evangelho que nos incomodam a ponto, olhe para mim, da gente gritar. Por exemplo, amar os inimigos, dar a outra face, colocar-se na posição de servo, não julgar o próximo e outras coisas. Essas são palavras que nos incomodam de fato. Não é fácil a gente ouvir isto. Muito menos ainda, não é fácil colocar isso em prática. Às vezes, o nosso coração está tão endurecido que os princípios do Evangelho parecem duros demais. É ou não é? Quando Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino, ensinando sobre negar a si mesmo, renúncia, tomar a cruz, princípios de entrega, as pessoas começaram a ouvir Jesus falar dessas coisas e começaram a ir embora, viraram as costas. Olha o texto que nós lemos aqui, versículo 66, muitos de seus discípulos o abandonaram. E se você pegar o contexto, eles chegaram à conclusão que o discurso estava pesado, que Jesus estava apertando demais. Eu não sou João Batista, o João Batista lá da Bíblia, com aquele discurso, e nem tenho essa pretensão, e nem faço isso porque me dá alguma medida de alegria. Mas eu já ministrei algumas vezes em algumas igrejas, e alguém me interceptar depois e dizer assim: pastor, como que você ainda consegue receber convite para pregar, ministrando umas mensagens assim? Aí eu fico com dó de vocês, né, que me ouvem aqui toda semana, mais de uma vez inclusive. Aí essa semana eu falei com alguém, que aí agora eu dei para gravar a mensagem e compartilhar, repartir o áudio por aí e tal. E alguém falou para mim, você está me ouvindo aí? Alguém falou para mim essa semana assim: já ouvi a mensagem 2 vezes. Eu falei: eu estou com dó de você. Eu falei: não é bem assim. Eu falei: não estou, bobo. Você ouvir uma já é complicado, agora você ouvir 3, né? Pensaram isso de Jesus: olha, o discurso está pesado, está duro demais. E os próprios discípulos disseram que a palavra era dura. No entanto, não é sobre o discurso de Jesus que eu pretendo aqui discorrer, mas sobre a atitude deles de saírem. Na sua carta a Timóteo, escute isso, Paulo indica o perfil de ouvintes que se encaixa naqueles que deram as costas para Jesus. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4,
versículos 3 e 4. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, ou segundo seus próprios desejos ou intenções, como que sentindo coceira nos ouvidos. As traduções mais antigas dizem comichão nos ouvidos. Já leram isso? Comichão é uma espécie de uma casquinha que dá no ouvido e causa coceira, e parece que tem poucas coisas que acontecem no nosso corpo que nos incomodam tanto quanto uma coceira no ouvido. E aí Paulo estava dizendo, vai chegar um dia em que essas pessoas, pelos seus desejos, pela sua cobiça, vão abandonar os ensinos verdadeiros, vão juntar para si mestres que falem aquilo que querem ouvir, porque o ensino verdadeiro está dando coceira nos ouvidos. Aí ele conclui a fala dizendo: se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregarão às fábulas, ou seja, à mentira. Então o que Paulo estava ensinando é o seguinte: as pessoas vão abandonar, muitas pessoas vão abandonar o ensino da verdade, por causa do incômodo que isso causa, e vai voltar o seu coração para a mentira, para aquilo que não é verdadeiro. Os ouvintes que Paulo descreve não avaliam os sermões senão de acordo com seus próprios termômetros de prazer. Eles só querem ouvir o que lhes façam sentir bem. E isso se parece com aqueles programas de TV que vão lá, as pessoas para apresentar algum talento, e normalmente colocam lá algum tipo de celebridade para analisar o talento que a pessoa vai apresentar, seja um talento para o canto, para a dança, para a culinária e outras coisas. E quando aquele jurado não está satisfeito com o que vê, faz comentários ácidos, julgamentos sarcásticos. E nesse mesmo sentido, os comentaristas dos programas esportivos também fazem isso. Discutem uns com os outros, colocam defeito. Se fosse eu, faria isso. Se fosse eu, faria aquilo. Os comentaristas políticos também. Isso, com a rede social, isso vai ganhando, vai proliferando e vira meme, vira notícia e tem milhões de visualizações. A verdade, escute isso aqui, quem me ouve diz amém. A verdade é que nós vivemos a cultura da crítica, das avaliações movidas pelo entretenimento e pelos comentários instantâneos, mas sem a mínima intenção de fazer alguma coisa para ajudar. Aí se coloca defeitos de todos os aspectos, como eu já recebi alguns. Aqui ainda não me chegou nada, mas eu já recebi alguns. Mas é comum nós perguntarmos: o que você achou da pregação? Nós ouvimos o pregador, nós ouvimos alguém ministrar, o pastor, alguém da igreja, ouvimos um irmão ministrar, e aí é comum a gente perguntar: o que você achou da pregação de hoje? O que você achou da mensagem de hoje? Se não formos cuidadosos, as nossas respostas podem parecer muito com os cenários acima que eu descrevi, dos jurados, que fazem comentários sarcásticos, venenosos. Vejamos algumas maneiras de analisarmos uma mensagem. Você está aqui me ouvindo agora, você me ouve toda semana, você assiste alguém na internet, você vai ouvir alguém aqui ministrar que não seja eu. O que fazer para avaliar um sermão? Para avaliar uma mensagem? Qual que é o requisito fundamental? O que é
principal, quais são as ferramentas que eu preciso utilizar para chegar no final dizendo assim: olha, essa mensagem foi boa, essa mensagem foi ruim, essa mensagem não foi legal, essa mensagem foi ótima. Primeira coisa, avalie a mensagem que você está ouvindo em oração. Um bom pregador, ele sabe o peso que é expor corretamente a mensagem que prega. E sabe que se quiser pregar com graça, se quiser pregar com unção, ele tem que regar o seu sermão com oração. Ele precisa orar. Uma pregação sem oração, ela pode ser intelectual, mas não gera fé e obediência. Ela não gera mudança de vida, não gera posicionamento diferente. Não há pregação eficaz sem oração. Nós temos aqui algumas pessoas na igreja que ministram. Temos líderes de células aqui que estão ministrando nas células. Tem alguém aqui da igreja que de vez em quando a gente lança a mão para falar. Saiba, não há uma mensagem eficaz sem uma vida de oração. Um pregador famoso, antigo, dizia que o tempo de mensagem que você quer pregar é o tempo de oração que você deve dedicar apenas em prol daquela mensagem. Portanto, se eu vou pregar aqui meia hora, eu preciso orar, na expressão dele, durante meia hora só pelo sermão. Agora escute uma coisa aqui. No entanto, a igreja também precisa estar em oração. Em antecipação ao culto, nós temos aqui cultos quinta-feira, nós temos cultos domingo pela manhã, domingo à noite. Ore pelo pregador. Invista algum tempo da sua vida, alguns minutos do seu dia, em antecipação ao culto, e gaste tempo orando pelo pregador. Ore enquanto ele prepara o sermão. Peça para que ele pregue o evangelho com clareza, urgência. Uma igreja sem oração é uma igreja morta. Orar é muito mais do que pedir e agradecer. Orar é se relacionar com Deus, é caminhar com Ele em todo instante. Ore pelo pregador. Diga: Senhor, usa o pregador, usa o pastor, use quem vai ministrar. Ore pela vida dele. Olha o que Paulo disse. Efésios capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. Quem me ouve diz amém. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, me seja dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo estava pedindo à igreja para orar por ele, para que fosse colocado na boca dele a palavra certa que ele deveria ministrar. Como avaliar a mensagem que você está ouvindo? Em oração. Ore pelo pregador. Colossenses 4, 2, 3 e 4. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, quando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que manifeste em mim o que me convém falar.
Paulo mais uma vez estava pedindo agora uma outra igreja que orasse por ele, para que Deus colocasse na sua boca aquilo que ele deveria ministrar. Então preste atenção numa coisa: eu não posso passar a semana toda sem pensar no culto que eu vou participar, e sequer dedicar 1 minuto do meu tempo em oração por quem vai ministrar, e simplesmente chegar aqui e dizer: a mensagem não foi boa, a mensagem não foi legal. Então a palavra de Deus para o seu coração: gaste tempo, ore por quem vai ministrar, avalie o sermão em oração. Segundo lugar, avalie buscando entendimento. A avaliação do sermão envolve mais do que gostar ou não do sermão. É preciso entender o objetivo principal da mensagem pregada. Eu já falei uma coisa aqui, eu vou repetir de novo a fim de instrução. Eu reconheço, e aí se for uma dificuldade, você ore por mim. Mas eu reconheço que a mensagem que eu prego, se você não ficar atento o tempo inteiro, você perde. Eu não sou de ficar aqui repetindo a mesma coisa toda a vida. Falo uma coisa de um jeito, repito em outras palavras. Normalmente, os meus sermões, tem começo, meio e fim, tem uma linha. Começo naquele tema, normalmente eu fico preso ao texto e vou embora. Se você ficar desapercebido, se você ficar desatento, parar para mexer no celular, levanta de 10 em 10 minutos para ir no banheiro, levanta de 10 em 10 minutos para ir tomar água, isso sem necessidade. Tá, aconteceu um imprevisto, está passando mal, uma situação que realmente tem que atender, joia. Mas apenas assim, para se movimentar, você perde. Avalie o sermão sem essa ideia de simplesmente gostar ou não. É preciso entender o objetivo principal da mensagem pregada. O que eu quero transmitir com isso? É o que você precisa entender. Quem aqui ministra, e que em algum momento você vai ter a oportunidade para ministrar, tenha isso em mente. Quando você for preparar a mensagem para você ministrar, as pessoas precisam compreender qual que é a sua ideia a ser transmitida. O que você quer passar, o que você quer falar com a igreja. Avalie buscando entendimento. Não importa o quão eloquente ou cativante seja o discurso, se não haver concentração, não haverá entendimento da mensagem. Ao ouvir, identifique os pontos principais. Considere a aplicação disso na sua vida. Eu não posso simplesmente preparar um sermão para chegar aqui e promover muito barulho. Embora eu seja pentecostal, cada célula do meu corpo é envolvida no manto de mistério. Mas eu preciso gerar entendimento naquilo que eu estou falando. E você precisa estar do outro lado me ouvindo. Nós que gostamos muito desse negócio, nós temos muito a questão do sentir, é ou não é? Não, o culto hoje foi bênção demais, eu senti a presença de Deus, eu arrepiei, eu pulei, eu chorei, eu não sei o que. Todavia, isso é bom que tenha, mas o entendimento é principal, é mais do que isso. Você precisa ouvir uma mensagem e sair daqui dizendo: olha, isso precisa ser aplicado na minha vida. Eu preciso ter essa percepção. Romanos capítulo 12, versículo 2: não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é renovar a mente? É conhecer coisas novas, que não se descobre pela razão, mas se descobre pelo Espírito de Deus. Essa renovação é assumir aspectos de reforma. O que é reforma? Mudança.
A mensagem ela não pode gerar só barulho, embora eu grite bastante. E essa é uma das coisas que eu já fui criticado, mas não tem jeito, não muda. Tem 20 anos que eu estou nessa. E aí é o seguinte, não pode só gerar barulho. É preciso gerar mudança também. Você quando vai ouvir um sermão, uma mensagem, você está ouvindo agora. Você precisa sair daqui com essa consciência, olha, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Eu preciso me renovar. Não é uma mera transformação de intelecto, mas é uma mudança de mente. Mente renovada pela novidade do Espírito. Não é só algo que acrescente conhecimento, não é só algo intelectual, mas é uma mudança, uma forma de pensar diferente. Nos dias de Paulo, escute isso, surgiu um pensamento entre os gnósticos, a ideia de que sentir é mais importante do que entender. Note que esse conceito ainda é bem forte atualmente. Eu já ouvi gente dizendo assim, olha, eu não entendi nada da mensagem, mas que eu arrepiei da cabeça ao pé, eu arrepiei. Meu Deus do céu, não entendeu nada, o que adiantou então? Terminou o culto, os arrepios foram embora. A impressão que muita gente tem é que quanto mais incompreensível seja a mensagem, mais espiritual ela é. Quanto mais difícil, eu não entendi nada, mas estava bom, estava cheio de Deus. A ideia é essa. Quanto mais espiritual, é porque eu não entendi nada. Não. Primeira coisa que precisa acontecer, você compreender. Como avaliar corretamente a mensagem que você está ouvindo? Avalie buscando entendimento. Eu entendi isso. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Isso aqui tá bom, mas isso aqui eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso encarar isso aqui de maneira diferente. Terceira coisa, como avaliar corretamente um sermão? Avalie com critérios, sem criticismo. Duas palavras aqui parecidas, mas são diferentes. Devemos avaliar um sermão com critérios, ou seja, com ferramentas que nos dão capacidade de analisar. Durante uma das jornadas de Paulo, jornada missionária, ele e Silas estavam na cidade de Bereia, e lá começaram a pregar o evangelho nas sinagogas. E o texto diz, um diácono vai na sala aqui das crianças e pede lá para mim, lá para baixar o tom, por favor. O texto de Atos 17:11 diz que a respeito dos bereanos, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com vívido interesse, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe o que o texto aqui está dizendo? O seguinte, Paulo e Silas estavam pregando, sabe o que estava acontecendo? Os irmãos abriam a Bíblia, Paulo e Silas citavam uma referência, eles abriam, para conferir, não era num sentido aqui, para fiscalizar, e se tivesse errado, apontar o dedo, está errado, não, é porque eles queriam crescer. Você quer ver um negócio que eu fico assim, feliz, e eu dei essa dica aqui no começo do ano, traga para a igreja, uma agenda, um caderno, uma caneta, anote os textos, siga as referências, acompanhe a mensagem. Os bereanos faziam isso. Qual que é a ferramenta principal para você analisar aquilo que eu estou pregando? Bíblia, gente. Palavra de Deus. A mensagem que nós ministramos, ela precisa ser bíblica. Ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Eu preciso não apenas pregar baseado na palavra de Deus, mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu não posso falar apenas dela, eu preciso falar ela. Ministre, ouça. Uma vez, em vez de simplesmente, escute isso, dar ouvidos, olhe para mim, apenas aquilo que lhes fazia bem,
Os bereanos avaliavam se os sermões de Paulo e Silas estavam alinhados com as Escrituras, considerando as suas aplicações. Um sermão não deve ser avaliado com a ideia do criticismo, com o espírito de criticismo. O que é o criticismo? O criticismo era uma doutrina filosófica que quase sempre avalia de maneira depreciativa, procurando erros. Erros na gramática, erros no tom de voz, erro na postura. Analisa-se os erros do pregador, aguça os erros do pregador, mas a essência da mensagem fica para trás. Não é avaliado. Essa ideia do criticismo comum trucida a mensagem, acentuando a fraqueza. Tem pregador que tem alguns tiques nervosos, né? Toda hora. Né? Então. Já me apontaram alguns tiques meus. Diz que eu prego com a cabeça assim, não sei se é verdade. Sim, ó. Ou é para cá, não sei. Eu prego com o pescoço torto. Então se analisa essas coisas e a essência da mensagem fica de lado. Dissecar acerca das fraquezas dos outros e produzir desdém, aqui num popular mesmo, para ficar zoando dos outros, não é uma atitude saudável, nem muito menos cristã. Então você não deve analisar com a ideia do criticismo, mas você deve avaliar com critérios. Os bereanos queriam conhecer a Cristo, mas não se deixavam enganar, crendo em algo que talvez não passasse de uma bela história. É uma bela história. São palavras bonitas que mexem com a nossa emoção, que mexem com a nossa vida. Tá, ok, mas o que isso gera de mudança na minha vida? O que isso tem de Bíblia na minha vida, para eu aplicar na minha vida? Os bereanos estavam convictos de que a verdade pode suportar a sua própria investigação. E não cai nessa. Hoje, eu sempre falo para alguns colegas, pastores que a gente caminha mais perto. Fala, gente, nós precisamos nos preparar. O pastor tem que ler, e ler muito. Tem que estudar, tem que orar. Tem que ter o que oferecer, porque não tem ninguém bobo mais. As pessoas têm acesso à informação. Uma bobagem qualquer que é dita aqui no altar, as pessoas saem daqui e elas vão pesquisar. E isso, se alguns não se atreverem a pesquisar até na hora. Espera aí, já dá um Google e pesquisa. Todavia, eu preciso ter a consciência, por mais simples que seja o sermão. Eu não estou dizendo aqui que a mensagem ela precisa ter um profundo conhecimento teológico. Se tiver, maravilha, mas não necessariamente. Arroz com feijão mata a fome de todo mundo. Se puder comer alguma coisa melhor, uma lasanha, como a Bianca, por exemplo, é especialista em lasanha, para quem não sabe. Faz uma lasanha joia. Se tiver um negócio melhor, além do arroz com feijão, joia. Mas se tiver só arroz com feijão, irmão Lúcio, mata a fome de todo mundo. Quantos de nós já não chegou em casa com fome, foi lá no fogão, abriu a panela, foi na geladeira, não sei, só tinha arroz com feijão, esquentou e comeu. Matou a fome. Se tiver temperadinho, mata a fome, mas tem que estar temperado, tem que estar bem feito.
Então, o que eu estou dizendo com isso? A mensagem ela pode não ter um profundo conhecimento teológico, mas ela tem que ser bem feita. Quem vai assumir o altar, ele precisa ter essa convicção de que ele está falando para a noiva do Cordeiro, e não se dá qualquer coisa para a noiva do Cordeiro comer, gente. A noiva do Cordeiro precisa ser bem alimentada, ela precisa ser bem cuidada. Então, por mais simples que seja a mensagem, se alguém for conferir, se o pregador tiver tido o cuidado de preparar, lógico que todos nós estamos sujeitos a cometer em algum momento algum tipo de erro, algum tipo de informação, mas o essencial precisa ser bem feito. Quarta coisa, quem me ouve diz amém. Vocês estão assim reflexivos? Isso aí. Avalie coletivamente, não pensando apenas em si. Atualmente o individualismo tornou um pensamento quase que padrão. Olhamos a vida pelas lentes do crescimento e da descoberta pessoal. O que é que isso é bom para mim? O que é que isso valeu para mim? Como resultado, com frequência, apenas consideramos o sermão ou o texto bíblico aquilo que se aplica a mim pessoalmente. Espera aí, a mensagem não foi legal, porque eu não estou precisando ouvir aquilo. Eu já estou tudo em dia com isso. Só que você não deve analisar a mensagem que está sendo ministrada na igreja apenas daquilo que valeu para você. Pode não ter valido para você, mas valeu para um outro. Avalie pensando coletivamente. Nunca deveríamos menosprezar a natureza corporativa ou congregacional da vida cristã. Ao considerar a aplicação do sermão, não pense apenas como ele se aplica a você individualmente. Considere também a mensagem aplicada na igreja como um todo. Espera aí, a mensagem, ela não valeu para mim, mas ela vale para a igreja, valeu para outro. Eu ministrei aqui uma série, 7 ou 8 mensagens sobre princípios de vida cristã. Tem coisas que eu falei durante esses dias, que eu sei que algumas pessoas aqui não se encaixavam no perfil. Mas pense nisso coletivamente. É comum determinado assunto nos chamar mais a atenção do que outros. A gente gosta de determinados assuntos, aguça a nossa atenção. Já outros assuntos não nos chamam tanto a atenção. No entanto, para o crescimento uniforme do corpo de Cristo, é necessário ouvir até aquilo que não gostamos. Todavia, o texto que nós lemos no começo de João 6, os discípulos ouviram aquilo que não gostaram e começaram a ir embora. Começaram a fugir. Não se usa, todavia, gente, as mesmas técnicas e os mesmos utensílios que você dá de tratamento a um membro do seu corpo, você não faz com outro. Se tiver alguma coisa na sua unha, você usa lá um cortador, você usa uma tesoura, tiver alguma coisa incomodando, uma pele, uma ponta de unha a mais, você usa uma tesoura, você usa um cortador, você usa uma lixa, dependendo do que é, você usa uma pinça, um alicate. A manicure está dando a dica aqui na frente. Mas quando cai alguma coisa no seu olho, você tira com a pinça? Quando tem uma coceira no ouvido, que eu falei agora há pouco aqui, você enfia a ponta da tesoura? Não. Na unha você faz. Trabalhou pesado, sujou bastante,
Precisa pegar uma bucha, sabão, isso. Crente toma banho com bucha, gente. Esfrega bem, passa um sabão. Isso aí. Esfrega bastante. Tira o que lá em casa a gente chama de nhaca. Toma um banhozinho todo dia, não é só no sábado. Mas você passa isso no braço. Você passa na barriga, você passa nas costas. Você passa na perna. Mas no olho você não passa. Na boca você não passa. Você não limpa a boca com a mesma ferramenta que você limpa o pé. Está entendendo? Então você não dá a todos os membros o mesmo tratamento aqui no sentido da mensagem. Tem mensagem que não serviu para você que é membro, mas serviu para o outro. Quantos estão me entendendo, dizem amém. Uma mesma técnica de tratamento não deve ser aplicada a todos os membros do corpo. Cada membro precisa do seu tratamento próprio, visando a saúde do corpo de maneira em geral. Por fim, avalie o sermão sem ter outra pessoa em mente. Nós temos a possibilidade, escute isso aqui. Você acessa a internet, você tem pregação de tudo enquanto é jeito e todos os idiomas que você quiser. Pregadores dos mais pentecostais aos mais tradicionais, mensagens na igreja, mensagem em estúdio. Se você quiser passar o dia todo ouvindo pregação diferente, você tem pregação. Inclusive lá tem as minhas também. Pregadores talentosos do mundo inteiro. Certamente, se você ouvir um bom pregador, há benefícios para a sua vida espiritual, mas filtra isso bem, para você não ouvir bobagem, porque tem muita gente falando bobagem também. É saudável a igreja ouvir diferentes ministrantes. Ao mesmo tempo, ei, tome cuidado para não fazer comparações. Porque isso vai te levar a preferir alguns em detrimento a outros. Essas comparações e preferências levou a igreja de Corinto a ser repreendida severamente por Paulo. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. 1 aos Coríntios capítulo 3 e o versículo 5. Então quando você ouve, tenha cuidado, avalie sem ter outra pessoa em mente, ouve a mensagem e pronto. Não sai de lá dizendo assim, poxa vida, meu pastor poderia pregar desse jeito, né? Olha que pregador tão bom. Não fique tendo isso em mente. Quando você for ouvir uma outra pessoa da igreja, não avalie pensando, olha, poderia ter sido outro pregador, poderia ter sido o pastor, poderia ter sido um outro irmão. Por que a gente está ouvindo essa pessoa hoje? Não avalie assim. Não avalie tendo outra pessoa em mente, fazendo comparação. Avalie. E aí, para terminar mesmo, eu achei que estava terminando, mas não estava, tem mais um ponto. Avalie para encorajar. Dispusemos de uma grande coragem para apontar os defeitos, mas falta em nós hombridade para reconhecer os valores das pessoas. Irmãos, nós precisamos desenvolver no nosso meio a cultura da honra. Eu não estou falando aqui da cultura da bajulação. Bajulação é uma coisa, honra é outra. A honra é você reconhecer o valor da pessoa, mesmo que em algum momento você aponte os erros dela. A bajulação, ela é diferente. A bajulação não aponta os erros, mas o bajulador, nas costas,
ele costuma criticar. E nós precisamos desenvolver a cultura da honra. A Márcia produz lá umas quitandas. Se todo mundo que adquirir as quitandas da Márcia só colocar defeito, ó, tá ruim, tem muito doce, tem muito sal, tá muito assado, tá cru, foi mal assado, e todo dia só defeito, daqui a pouco ela desanima. Mas se alguém chegar para ela e falar: Márcia, ó, tava bom, e tava, viu, Márcia? A gente precisa desenvolver a cultura de encorajar as pessoas, de falar para as pessoas: olha, você está no caminho certo, está sendo bênção. Escute aqui o que eu vou lhe dizer. Assim como as palavras negativas que já recebi não me fizeram diminuir, os elogios também que me fizeram não me engrandeceram. A glória é de Deus. Tem gente que confunde isso. Tem gente que com essa ideia espiritual de que a glória é de Deus, tem dificuldade de elogiar os acertos do próximo. Guarde isso aqui que eu vou dizer. A glória, ela é sempre de Deus, mas a alegria é nossa. O Senhor divide a alegria conosco. Ficamos felizes quando o nosso trabalho está certo. Ficamos alegres quando o nosso trabalho está na direção certa. Ficamos felizes quando aquilo que nós estamos realizando produz frutos. Então nós precisamos desenvolver essa ideia de avaliar, gerando encorajamento. Vá adiante, irmão. Está na bênção, está dando certo. Glória a Deus por isso. Você está no caminho certo. Pedro reconheceu o trabalho e a sabedoria de Paulo, 2 Pedro 3,15. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele estava reconhecendo o trabalho de Paulo. Essa é a maneira de avaliar, para encorajar, para dizer: olha, você está no caminho certo, continue. E isso gera mais responsabilidade. A longo prazo, comentários úteis e bons tornarão o pregador ainda melhor. Independentemente do que fazemos, se recebermos apenas críticas, chegará um momento que nosso ânimo se esgotará. Só crítica. Daqui a pouquinho você fala: eu não vou mexer com isso mais. Chega. Mas a gente precisa também saber que tipo de crítica a gente está recebendo. Muitas críticas que eu já recebi ao longo da minha vida me fizeram pensar diferente, agir diferente, adaptar, mudar. Então, como avaliar corretamente o sermão? Avalie para encorajar. Avalie sem ter outra pessoa em mente. Avalie coletivamente e não pensando apenas em você mesmo. Avalie com critérios, sem a ideia do criticismo. Avalie buscando entendimento. Avalie em oração. Eu te convido para estar de pé comigo, por favor. Quem está animado diz amém. Amém. Aleluia. Quem compreendeu a mensagem diz amém. A minha oração é que haja excelência no serviço dos ministros do altar, seja no louvor, seja na pregação. A igreja precisa ter qualidade naquilo que faz. Nós não podemos fazer meia boca. A mensagem que eu vou pregar aqui
Não pode ter sido um negócio preparado às pressas, lido um versículo em cima da hora e chegar aqui e falar qualquer coisa. O louvor que vai ser ministrado aqui na igreja, o ministério de louvor ensaia 2 vezes na semana. 2 vezes. Alguém pode olhar e dizer assim: o nosso louvor não está legal, precisa melhorar. Eu te convido a se dispor para dar a sua contribuição nessa melhora. A minha oração é que haja excelência. O que é excelência? Excelência não é perfeição, gente. Perfeição é quando não tem defeito. Excelência é mesmo que tenha defeito, mas eu tenho a consciência de que eu dei o meu melhor, aí eu fiz com excelência. Você é um profissional. Na área que você atua, você se prepara. Vai pregar? Prepara. Vai cantar? Ensaia, prepara. Vai ministrar célula? Prepara a lição. Vai ministrar na reunião do ministério, homens, mulheres, crianças? Prepara. Minha oração é que haja excelência. A igreja precisa disso. Aquilo que nós entregamos aqui precisa ser excelente. A mensagem que eu prego precisa ser excelente. O louvor que nós apresentamos aqui precisa ser excelente. A sua adoração que você oferece aí assentado precisa ser excelente. Verdadeiros adoradores é que o Pai procura. As pessoas, quando vêm à igreja, elas precisam ser bem acolhidas. Esse ambiente, ele precisa estar organizado, precisa estar limpo, precisa ser bem feito. As pessoas, quando vêm aqui, elas precisam entender que, olha, isso aqui está sendo feito com excelência. Que a nossa vocação seja para ministrar a um povo que queira ouvir. Que a nossa vocação seja em ministrar a um povo que queira ouvir. Olhem para mim aqui. Não tem um negócio pior para o pregador do que ministrar para alguém que não quer ouvir. As mensagens que eu prego, normalmente eu demoro entre 8 a 10 horas organizando as ideias para eu pregar. 30 minutos, 40, 45 minutos. Como é o caso que eu estou pregando há 45 minutos. Gasta-se esse tempo todo em preparo, em oração, em pesquisa, em ler uma coisa, ler outra, e pregar para quem não quer ouvir. É ruim demais, é terrível, é desmotivador. Nós temos professores aqui, ó, me ouvindo agora. Cláudia, a Rose está curtindo o tempo de descanso, mas já foi professora. Vanúzia. Chega na sala de aula, o menino começa a conversar, começa a mexer no telefone, começa a jogar bolinha. Dá um desânimo na gente, não dá? Você fala assim, gente, aqui dá vontade de ir embora para casa. A Cláudia falou para mim essa semana que ficou, acho que de quarta para quinta, foi desligar o computador altas horas da madrugada, preparando a aula para falar no outro dia. Chega lá, a turma não está nem aí. A minha oração é que nós ministremos, seja o louvor, ou seja a pregação da palavra, para um povo que queira ouvir.
Esquece o celular, esquece o problema, esquece a leitura do texto que não tem nada a ver com a mensagem, esqueça qualquer outra coisa, durma em casa para você não dormir aqui no culto. E ouça. Que a palavra da verdade nos confronte, a ponto de não sermos mais os mesmos. Que a palavra de Deus mude a nossa vida, gere em nós uma mudança mesmo de vida. Que o Senhor nos ajude sempre. Feche os seus olhos. Não há, Senhor, outro lugar para estarmos a não ser na sua presença. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A tua palavra nos alimenta, nos edifica, nos consola, nos exorta, nos ensina. A tua palavra nos molda, a tua palavra nos levanta, nos anima, a tua palavra nos renova. Tua palavra nos faz crescer, edificar. Tua palavra nos transforma. Tua palavra mexe conosco. Tua palavra nos coloca no caminho certo. Tua palavra nos afasta do caminho do pecado. Doce são as tuas palavras ao nosso paladar. Bem-aventurado é aquele que medita na sua palavra, mas que não foge dela. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Portanto, Senhor, cumpra na nossa vida o propósito da sua palavra. Que cresçamos na graça, que cresçamos no conhecimento. Que a tua palavra mexa conosco, mexa com as nossas estruturas. Nós queremos declarar aqui, Senhor, que nós amamos a sua palavra. Amamos a sua palavra. Como é bom, Senhor, poder ouvir a tua palavra. Como é bom, Senhor, ser ministrado pela sua palavra. Como é bom receber a sua palavra. Reverenciamos a sua palavra, tememos a sua palavra, respeitamos a sua palavra. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra siga falando conosco.